Calma, vamos entender o que está acontecendo. Nagasumi pode ser o cara mais azarado da história dos animes. Um dia, em uma viagem para a casa de praia da avó dele, ele tem uma cãibra enquanto nada e se vê sem nenhuma ajuda. Na hora certa, ele é salvo por uma sereia de pele escura. As coisas pioram quando ele descobre que sua salvadora é a filha de um poderoso chefe da máfia do submundo do oceano. Como as sereias não podem se revelar aos humanos sem se transformarem em espuma do mar e morrerem, Nagasumi se vê involuntariamente responsável por ela. Naquela noite, quando Nagasumi conta à sua família que uma sereia o salvou, eles ficam céticos, exceto por sua avó, que acredita um pouco nele por causa das antigas histórias locais de sereias. De repente, uma garota muito fofa, que se parece exatamente com a sereia que o salvou, aparece. Ela se apresenta como San e surpreende todos ao pedir para ser a esposa de Nagasumi. Isso leva o pai de Nagasumi a transformá-lo em Brock Lesnar, socando-o, pensando erroneamente que ele engravidou a garota. Sua mãe fica furiosa, acusando-o de desrespeitar uma garota. A situação se complica quando gangsters do mar chegam e os levam para conhecer a família de Sun, revelando que ela é filha de uma máfia do submundo do mar. Sobrecarregada, a família desmaia. Eles são então levados para um penhasco e empurrados para o mar, que é a passagem para um mundo subaquático onde a família de Sun espera. Mais tarde, Nagasumi recobra a consciência, mas desmaia novamente quando é chamado de genro. Um homem de bom coração o reanima com RCP, o que Nagasumi não gosta e pensa que pode ser uma mulher bonita. Voltando ao assunto principal, o chefe do submundo do mar, o pai de Sun, se apresenta como Gazaburo, o chefe do clã Sito com sua esposa, Ren, a mãe de Sun, ao seu lado. Normalmente, eles não trariam humanos aqui, mas a situação é crítica o suficiente para abrir uma exceção. De acordo com a lei das sereias, humanos que veem sereias devem esquecer seus rostos ou as sereias morrerão, e nenhum pai quer esse destino para seu filho. Para resolver isso, Nagasumi deve se tornar seu genro, tornando-se parte da família. Assim se verem é normal. No entanto, Gazaburo está furioso por ter que casar sua filha e deseja que pudesse evitar o casamento. Ele planeja eliminar Nagasumi para salvar a vida de Sun, mas é impedido por seus subordinados, esposa e filha. Sun declara que preferiria morrer a ter o pênis de Nagasumi. Desculpem, pessoal, quero dizer, ela quer se casar com ele. Ren, a mãe, permanece calma e propõe uma solução que funciona para ambas as famílias. Os pais de Nagasumi, aterrorizados, deixam a responsabilidade para ele. Nagasumi, sobrecarregado, tenta escapar, mas percebe que não há como escapar de uma família do submundo do mar. O sol intervém e o traz de volta à costa. Resgatado 2 vezes em um dia, Nagasumi não pode deixá-la para trás e a carrega. O sol é incrivelmente forte e resiliente, com o espírito de um verdadeiro guerreiro. Apesar do risco de ser vista por humanos, ela acredita que é mais vergonhoso não ajudar. Neste momento, o pai cabeça dura se aproxima com uma faca. Nagasumi, enfrentando a morte potencial, acorda a tempo e implora ao sogro que confie nele com sua filha. Surpreso, Gazaburo fica momentaneamente perplexo. Em troca do que Sun fez por ele, Nagasumi acha o preço de se casar com ela mais do que justo. No entanto, o pai de Sun não estava pronto para aceitar Nagasumi, e pensou em jogá-lo no mar novamente. As 2 famílias foram a um palácio subaquático para conversar. A mãe de Sun esperava que sua filha fosse bem cuidada, enquanto seu pai, sentindo-se derrotado, aceitou a situação. No dia seguinte, a avó de Nagasumi contou-lhe sobre um festival que aconteceria naquela noite, sugerindo que seria uma ótima chance para ele levar sua esposa para sair, já que já estavam casados. Nagasumi seguiu o conselho dela, embora seus pais ainda estivessem abalados pelo encontro com a família do submundo. Aquela noite, ele estava animado para levar Sun ao festival. Apesar da conversa estranha, eles começaram a se aproximar. Enquanto andavam por aí, Nagasumi notou que todos os vendedores eram subordinados da família de Sun. Ela o tranquilizou dizendo que sua família controlava toda a área, então não havia necessidade de se preocupar. Ainda assim, Nagasumi estava nervoso, temendo que seu sogro pudesse aparecer a qualquer momento. Claro, Gazaburo apareceu, assustando Nagasumi tanto que ele não se atreveu a cumprimentá-lo. Mais tarde, uma ligação do Sombra dizendo: "Sua vida está em minhas mãos", deixou Nagasumi tremendo. Enquanto pescava peixinhos dourados, Nagasumi foi sabotado pelos subordinados do pai de Sun. Eles trouxeram um tubarão falante para ele pescar, mas ele escapou por pouco. O respingo transformou Sun de volta em uma sereia. Sem outra escolha, Nagasumi tirou a camisa para cobrir a cauda dela e a carregou. Nesse momento, os sogros de Nagasumi passaram e viram-no fazendo algo com as pernas da filha deles. Comentem aí, pessoal, o que ele está fazendo ali. O sogro estava furioso, mas foi tudo um mal-entendido. Nagasumi estava apenas tentando secar as pernas dela. Essa situação trouxe seus pais, tornando as coisas ainda mais embaraçosas. Sun, conhecendo o temperamento do pai, pediu que ele se desculpasse, o que deixou o chefe da máfia ainda mais zangado, e ele saiu irritado. Sun ainda queria aproveitar o encontro, então ela arrastou Nagasumi para continuar se divertindo no festival.
Depois, Nagasumi comprou um anel para Sun, sem saber que para ela parecia um anel de noivado. Enquanto isso, Masa da gangue notou que Nagasumi não sabia dançar, então ensinou-lhe alguns passos. Entendendo mal isso, Sun pensou que eles estavam interessados um no outro e saiu tristemente, deixando cair o anel. Para Nagasumi era apenas um brinquedo barato, mas para Sun era especial e ela queria muito de volta. Nagasumi, percebendo que ela estava falando sério sobre o casamento deles, decidiu encontrar o anel para ela. Vendo isso, o pai de Sun ficou feliz, e sua mãe encontrou o anel e o devolveu, mostrando que seu marido não queria mais Nagasumi morto. Ele devolveu o anel para sua esposa. Acidentalmente, acabou no dedo de Masa. Ao ver isso, Sun ficou com ciúmes e acidentalmente lançou uma onda poderosa que enviou a alma de Nagasumi para o céu para encontrar seu avô. O avô de Nagasumi, felizmente, o enviou de volta, e sua alma retornou ao seu corpo. Depois do passeio, Nagasumi ficou com o corpo todo engessado. A parte boa foi que ele conquistou o amor e a aceitação da sua esposa e da família dela. Poucos dias depois, chegaram algumas notícias desagradáveis. O pai de Nagasumi foi chamado de volta ao trabalho, obrigando toda a família a voltar para casa, mesmo que as férias de verão não tivessem acabado. Eles pediram a Nagasumi para explicar a situação para a esposa. O casal então se encontrou em um barco indo para uma ilha romântica para se despedir. Nagasumi estava hesitante em falar ao ver Sun feliz por seu pai ter aprovado o relacionamento deles e até mesmo preparado a ilha para seu prazer. Durante esse tempo, Nagasumi também conheceu a amiga de Sun, Maki, um espírito que vive em uma concha. Mais tarde, Masa avisou silenciosamente para ele ter cuidado, o que deixou Nagasumi inquieto, mesmo sem saber o que estava por vir. Ele logo descobriu que a Maki não era o molusco fofo que parecia ser, porque, pessoal, essa mulher era na verdade uma assassina enviada pelo sogro para eliminá-lo porque ele não podia aceitar sua filha se casando com um humano. Em um momento crucial, Sun chamou por reforço, dando a Nagasumi um breve alívio. Isso revelou por que o sogro escolheu esta ilha isolada, sem rotas de fuga para suas férias. Quando Nagasumi viu Sun em seu traje de banho, sua determinação voltou, e ele se preparou para enfrentar o pequeno assassino. No entanto, sua confiança desapareceu rapidamente quando a força de Maki o sobrepujou. Vendo a cobra incomodar Sun, Maki sacou um revólver e disparou. Aproveitando o momento, ele abraçou Sun, o que enfureceu Maki, levando-a a atacá-lo. Sun, pensando que era tudo uma brincadeira, veio lembrar Maki para não ser muito agressiva, e pediu a Nagasumi para aplicar protetor solar nela. Usando essa distração, Nagasumi conseguiu momentaneamente afastar Maki. Mas Maki, sendo excepcional, rapidamente voltou e o acertou na cabeça. A luta silenciosa deles continuou até que finalmente acabou. Percebendo que seus pensamentos eram inadequados, Nagasumi deixou Maki lidar com a aplicação do protetor solar. Ainda assim, Maki não esqueceu sua missão de se livrar de Nagasumi e continuou tentando movimentos perigosos. Maki queria evitar uma eliminação direta, pois isso chatearia Sun, então ela criou várias artimanhas. Sun, sem suspeitar de nada, puxou Nagasumi para debaixo d'água por um momento, fazendo-o perder a consciência momentaneamente. Quando eles emergiram, Sun foi secar as pernas. Maki viu uma oportunidade de atacar porque ela era um obstáculo, mas Nagasumi estava determinado a proteger a vida que sua esposa havia salvado de ser tirada tão facilmente. Quando o tiro foi disparado, Sun pulou na frente, mas ela não guardou o rancor de sua amiga. Maki implorou para ela não machucar Nagasumi, o que tocou o coração de todos. Depois disso, Nagasumi não era mais um alvo para Maki. Quando Masa veio buscá-los, ficou surpreso ao ver que o fantasma persistente finalmente havia sido conquistado. Foi então que Nagasumi se despediu corajosamente, anunciando seu retorno à cidade para a escola. Para a surpresa de todos, Sun declarou que, como sua esposa, ela ficaria ao seu lado. Maki voltou para informar o chefe da máfia sobre a situação, e ele ficou tão desesperado que quase chorou sangue. Isso indicava uma possível perda para ele se o casal voltasse para a cidade para estudar. No dia seguinte, a mãe e a avó de Sun vieram se despedir do casal. Nagasumi sentiu-se grato, pois Sun teve que deixar seus entes queridos por causa dele. Ainda assim, as coisas tomaram um rumo dramático quando seu sogro se segurou do lado de fora do trem de alta velocidade ao saírem, deixando Nagasumi em uma situação difícil. Ao abrir sua bolsa, ele ficou surpreso ao encontrar Maki dentro, que declarou que estava lá para cuidar de Sun. Quando chegaram em casa, mesmo que o lugar fosse pequeno, os pais de Nagasumi o chamaram de acolhedor. Nagasumi gostou de estar tão perto de sua esposa, permitindo que compartilhassem facilmente seu amor. Mas agora ele tinha que lidar com a Maki também. Seus pais foram encantados pelo visual fofo da Maki, sem saber que ela era um problema disfarçado. Nagasumi, já tendo lidado com ela antes, estava genuinamente preocupado. O sol assumiu o quarto de Nagasumi, e ele se mudou para o sótão cheio de antigas memórias. Inicialmente, Sun não gostou da ideia de ele ficar no sótão e ofereceu-se para trocar de lugar, mas vendo sua preocupação fez Nagasumi amá-la ainda mais. Ele concordou em ficar no sótão, até que pudessem se casar. Agora a emoção aumenta quando o casal decide tomar um banho junto. Maki, em um acesso de raiva, faz um buraco em um canto da casa, o que choca os pais de Nagasumi.
Felizmente, Sun, que vem de uma família rica, acalma seus sogros dando-lhes ouro de um navio afundado e brinca dizendo que eles podem quebrar coisas se quiserem. Maki acusa Nagasumi de espiar, o que leva o pai dele a nocauteá-lo imediatamente. No dia seguinte, as coisas começam a se acalmar, e Nagasumi convida sua esposa para ir às compras com ele enquanto Maki está dormindo. Sun está encantada com todas as novas vistas. Em um momento, ela notou duas meninas sendo importunadas por alguns delinquentes. Sun, filha de um chefe da máfia, está ansiosa para intervir, mas Nagasumi a impede de usar sua onda ultrassônica para evitar danos acidentais. Nesse momento, uma pequena mas habilidosa artista marcial, Mewari, uma amiga de Nagasumi conhecida por suas habilidades ferozes, entra em cena e salva as meninas. Quando os bandidos percebem que seu plano foi frustrado, tentam confrontá-la, mas ela, de maneira astuta, culpa Nagasumi, provocando-os a atacá-lo. Diante de uma situação de 2 contra 1, Nagasumi astutamente os arrasta para o rio. Quando Nagasumi achou que eles escapariam, os bandidos continuaram a persegui-los. Ao ver sua amiga em apuros, Mewari pulou para ajudar, mesmo sem saber nadar. Essa atitude imprudente deixou Nagasumi exausto, pois ele também teve que ajudá-la. Naquele momento, Sun conseguiu puxar os atacantes para debaixo d'água e usou suas habilidades sônicas para incapacitá-los, permitindo que eles retornassem com segurança à costa. Nagasumi provocou Mewari sobre seu comportamento de moleca, sugerindo que ela talvez quisesse adotar uma postura mais feminina agora que estava mais velha. No entanto, ele rapidamente se arrependeu de suas palavras, sentindo-se envergonhado, o que fez Sun nadar para longe. Percebendo seu erro, Nagasumi a seguiu e se desculpou enquanto secava sua cauda. Em vez de ficar chateada, Sun ficou realmente intrigada com o espírito ardente de Mewari. Mais tarde, Maki chegou ao local, sabendo que ela havia levado Sun para um lugar isolado. Ela lançou um ataque contra Nagasumi, que, agora acostumado às suas táticas, desviou de todos os seus movimentos. Inesperadamente, Mewari não havia ido embora, mas estava procurando por eles. Para evitar que Maki fosse vista, Nagasumi fingiu que ela era apenas uma boneca. Quando Sun cumprimentou sua amiga, ela descobriu a ambição de Mewari de se tornar chefe de polícia como seu pai. Considerando que a polícia era inimiga das gangues do submundo, parecia improvável que a amizade delas pudesse continuar. A cena então muda para um bar onde Masa está bebendo, ainda chateado após ter sido empurrado de um trem de alta velocidade por seu genro. O líder da gangue perdeu um braço e está fervendo de raiva contra Nagasumi, insinuando potenciais repercussões mortais. As férias de verão terminaram, e Nagasumi deve voltar para a escola, mas desta vez, sua esposa se junta a ele. Maki continua a acordá-lo com armas e facas, aumentando significativamente sua capacidade de sentir perigo. Sua amada esposa trocou de roupa, deixando-o hipnotizado por sua beleza. Seu pai também envia um cartão postal garantindo que toda a papelada de matrícula escolar está pronta e que a família sempre os protegerá, deixando Nagasumi bastante nervoso. Ele decide manter o casamento deles em segredo na escola para evitar complicações. De repente, Sarutobi, um amigo de Nagasumi, o cumprimenta, impressionado com a linda garota que está com ele. Este é Sarutobi, um amigo próximo que adora brigar. Acontece que Sun também estará na turma deles. Mais tarde, Mawari pergunta sobre o relacionamento deles, profundamente intrigada por seu amigo próximo, Nagasumi. Ela inventa uma desculpa quando descobre que terão uma nova professora este ano, Sarutobi. Enquanto todos estão conversando, Sarutobi é de repente jogada contra a parede por essa nova professora agressiva, deixando todos chocados. Nagasumi está aterrorizado porque o professor é ninguém menos que seu temido e detestável sogro, que conseguiu uma posição de ensino através de suas conexões. Com a postura de um líder, ele planeja conduzir a classe em estilo gangsters. Ao apresentar a nova aluna, Sun, todos ficam surpresos ao ver que eles compartilham o mesmo sobrenome. O pai dela tenta colocá-la ao seu lado, mas ela desafiadoramente se move para sentar-se ao lado do marido, irritando o pai. Parece que a vida de estudante deles acabou. Mas espere, Sarutobi ainda está causando problemas nos bastidores. Nagasumi leva seu amigo para a enfermaria, apenas para descobrir que sua sogra também trabalha lá. Ela o abraça, sugerindo chocantemente que se Sin não o está satisfazendo, ele poderia considerá-la, deixando-o pasmo. Acontece que o ambiente escolar é completamente controlado pela gangue das sereias. O professor de matemática deste ano é o Masa, que é pelo menos decente em comparação com o resto. Neste momento, o senhor Shark Fujishiro também chega, pedindo um pouco de carne, assustando Nagasumi, para não mencionar o polvo gigante acima. Este cara é uma das maiores ameaças da escola. O sol começou a se impor agora que está cercada pela família. Nagasumi pensou que sua esposa ficaria chateada e lhes daria uma lição, mas para sua surpresa, ela estava realmente feliz por ser cuidada por todos na família. Parece uma perda total agora, já que ele tem que enfrentar seu sogro e seus capangas todos os dias. Mais tarde, Masa vem conversar com Nagasumi, questionando se é realmente certo apenas ceder ao chefe, pois isso significaria desistir do carinho da esposa. Nagasumi percebe a gravidade da situação e reacende sua determinação de ser um homem do qual sua esposa pode depender.
Apesar do novo espírito, o segundo dia de escola é ainda mais caótico do que o primeiro. O professor da sala de aula não ajuda, e eles aprendem pouco. No entanto, Masa se destaca na aula de matemática, tornando conceitos complexos fáceis de entender. Durante a aula de ginástica, o travesso Sarutobi tenta ajudar Nagasumi a se tornar um homem espiando as meninas se trocando, mas eles são pegos. Este é o momento em que o Sr. Tubarão Fujishiro, também conhecido como Tubarão Assassino, entra em cena. Conhecido por sua vigilância ameaçadora sobre as garotas, ele encurrala Nagasumi, deixando-o com duas escolhas difíceis: enfrentar o Tubarão Assassino ou as garotas jovens e atraentes. No final, Nagasumi decide que é mais seguro enfrentar as garotas e corre para o vestiário delas, causando um caos total. No final do dia, sentindo-se sobrecarregado, Nagasumi contempla pular de uma ponte. Pouco antes que ele pudesse tomar qualquer ação drástica, sua esposa liga. Ela e a amiga dela, Mawari, já tinham resolvido o mal-entendido com as garotas, então não havia mais razão para se preocupar. Sol não estava bravo. Ela confiava em seu marido e acreditava que tinha que haver uma razão válida para suas ações. Essa profunda confiança só fez Nagasumi admirá-la ainda mais, realmente vendo-a como o anjo de sua vida. No dia seguinte, o pai de Nagasumi acordou e notou o quanto sua nora se parecia com sua esposa nos dias de juventude dela. Naquela época, ele era um lutador formidável com cabelo comprido e endividado. Levaria mais 5 anos para quitar suas obrigações financeiras, mas o casal envelheceu feliz junto, seus cabelos ficando grisalhos e os dentes afrouxando em uma satisfação plena. Agora, as coisas mudaram. Ter um filho tolo envelheceu significativamente a mãe, deixando-a com uma aparência perpetuamente cansada. Quando perguntado por que ele estava olhando para a nora, descobriu-se que ele estava simplesmente relembrando seus dias de juventude. Isso levou a rumores infelizes, fazendo com que sua cunhada o repreendesse, pensando erroneamente que ele estava apaixonado por sua nora. Nagasumi, no entanto, estava completamente apaixonado por sua bela esposa, um verdadeiro caso de tal pai, tal filho. A mãe dele também expressou preocupação, perguntando se ele estava incomodado, mas descobriu-se que esse relacionamento ambíguo ainda era um segredo para todos. Felizmente, as filhas ficaram tão encantadas com Sun que isso aliviou suas preocupações. No entanto, Sarutobi ficou irritado, percebendo que ele sempre sorria para si mesmo sempre que olhava na direção delas. Mawari interveio, já que seu pai é o chefe de polícia. A casa deles está equipada com algemas do tipo 8, que ela usava para prender qualquer um que se comportasse mal. Vendo seu marido tão próximo daquele amigo, Sun questionou Sarutobi sobre isso. Ele explicou que eram próximos desde a infância, como o vento e as nuvens. Os 4 jogavam cartas juntos e parecia muito diferente de antes. Agora, Nagasumi tinha outra garota para se preocupar, o que fez Mawari pensar. Naquela tarde, ela refletiu sobre a proximidade deles e decidiu investigar o que estava sendo escondido. Sentindo-se negligenciada, ela ficou desconfortável. Nos dias que se seguiram, Mawari manteve um olhar atento em todos, lembrando seus colegas de classe de seguir as regras. Eventualmente, ela os pegou saindo de um prédio juntos quando chegaram na escola. Na frente de toda a turma, Nagasumi foi interrogado sobre isso, deixando Sun em lágrimas, temendo que seu marido pudesse acabar na prisão. Para fazê-lo confessar, Mawari recorreu à sua arma secreta. Ela trouxe comida deliciosa para tentá-lo. Nagasumi confessou que estava morando com Sun, o que deixou Mawari chocada, mesmo que eles insistissem que eram apenas parentes. Quando perguntada sobre seu pai, Sun se virou e o encontrou usando técnicas de tortura antigas em Nagasumi, perguntando sobre o paradeiro de sua mãe. Naquele momento, sua mãe apareceu, tendo acabado de intervir ao atingir seu pai. Toda a classe ficou impressionada ao descobrir que toda a família dela eram membros do corpo docente da escola. Sun explicou que devido a disputas internas na família, ela teve que morar temporariamente com Nagasumi. De repente, um colega de classe acidentalmente derramou água em Sun, fazendo todos entrarem em pânico. Nagasumi rapidamente correu para cobri-la e secá-la antes que alguém pudesse perceber. Felizmente, quando Mawari verificou, já havia se transformado de volta em uma perna. Mas ela suspeitou que a menina poderia ter visto algo naquele breve momento. De volta para casa, Mawari começou a investigar o histórico familiar de Sun, e daquele dia em diante, ela estava sempre em alerta ao redor de Nagasumi, deixando-o ansioso. Como esperado, a garota tentou jogar água em Sun novamente, mas Nagasumi a protegeu com seu corpo. Mawari mencionou mais tarde o incidente com a cauda de sereia, mas Nagasumi habilmente mudou de assunto. No entanto, por ter nascido em uma família de policiais com uma longa tradição, os instintos investigativos de Mawari eram fortes, e ela continuou a jogar água em Sun, com Nagasumi sempre suportando o impacto para evitar qualquer escalada. Naquela tarde, sentindo que estava sendo seguida, Maki planejou confrontar o perseguidor para sangue. Sun a impediu porque seu segredo ainda não havia sido exposto, e além disso, ela não queria desapontar seu marido protetor. Ao saírem, sentaram-se em um terreno vazio onde um gato robótico futurista geralmente brincava, mas um gato de verdade apareceu com uma bolsa milagrosa. Mawari, deduzindo que já que Sun é um peixe e peixes temem gatos, trouxe o gato para dormir. Sua lógica, típica de uma futura chefe de polícia, foi realmente brilhante, e funcionou quando o gato, cheirando o peixe, agarrou-se a Sun.
Com medo, mas sem querer expor sua identidade ou usar seus poderes, Sun decidiu suportar tudo por uma vida pacífica com seu marido. Vendo sua esposa sofrer, Nagasumi repreendeu Mawari por se intrometer na vida privada de outra pessoa, especialmente porque Sun não havia feito nada para merecer tal tratamento. Isso o desapontou sobre seu amigo, deixando Mawari muito triste enquanto ela corria para casa. Em uma reviravolta perigosa, quando um carro se aproximava rapidamente dela, Nagasumi arriscou-se para fazer Sun usar sua onda de choque para derrubar o carro, garantindo a segurança deles. Nagasumi sentiu orgulho dela por agir daquela maneira. Depois, todos correram para o hospital para garantir que o motorista estava bem. Mais importante, Sarutobi tinha ouvido a confusão e discutido com Mawari, que achou engraçado que a habilidade sônica de Sun tivesse salvado o dia. Então, quando alguém acidentalmente derramou água na perna de Sun novamente, a própria Mawari rapidamente cobriu, mostrando nenhuma preocupação com o que poderia ser revelado. Ela então pediu desculpas por se intrometer na vida privada de sua amiga e rapidamente levou o gato travesso embora. A cena então muda para um show de uma famosa ídolo chamada Lunar. Sua voz era tão cativante que atraiu uma grande multidão de fãs. Sem que eles soubessem, ela também era uma sereia e filha de outro líder de gangue. Nos bastidores, seu gerente veio informá-la de que sua amiga próxima, Sun, havia chegado, adicionando mais um elemento de intriga ao evento. Ao ouvir a notícia, Lunar cancelou sua apresentação no dia seguinte para dar as boas-vindas apropriadas a Sun. Historicamente, sempre que as duas gangues interagiam, ela era sempre o centro das atenções, cativando os fãs com sua voz. No entanto, havia alguém ainda mais impressionante, Sun, cuja voz estridente poderia fazer todos os subordinados chorarem, e para Lunar isso parecia um insulto. Consequentemente, Lunar considerou Sol sua rival desde então. Na tarde seguinte, depois da escola, sob um forte aguaceiro, Nagasumi correu para casa apenas para encontrar uma sereia deitada lá. Era Lunar, o ídolo que ele admirava muito. Ela tentou usar suas habilidades sônicas para nocauteá-lo, mas Nagasumi estava acostumado a tais ataques e permaneceu ileso. Naquele momento, os subordinados de Lunar chegaram com a intenção de eliminar Nagasumi como testemunha, mas Sun interveio a tempo. Os rivais se reconheceram, e apesar da tensão, Sun apreciava Lunar e correu para abraçá-la. Lunar, pega de surpresa, respondeu de maneira infantil, gentil e cativante. Dentro, enquanto Nagasumi secava o ídolo, surgiram perguntas sobre o relacionamento deles. Sun declarou orgulhosamente Nagasumi como seu marido, uma revelação que Lunar achou difícil de acreditar. Ela questionou como sereias tão nobres poderiam amar humanos, sugerindo que seria mais fácil apenas reencarná-lo. Sun insistiu que não era isso que ela queria. Além disso, Nagasumi, inabalável, afirmou que não tinha medo de ser morto por Lunar porque sua vida pertencia apenas a Sun. Esta declaração ousada enfureceu ainda mais Lunar, pois parecia que ela havia perdido para Sun mais uma vez. Desde a infância, Lunar dedicava-se de coração ao canto, mas nunca conseguia superar Sun. Agora, Lunar planejava tirar tudo de sua amiga, reivindicando Nagasumi para si. Ela justificou isso dizendo que, como Nagasumi tinha visto sua verdadeira forma, ela tinha direito a ele. Ao contrário de Sun, ela queria fazer de Nagasumi seu escravo para sempre, uma ideia que curiosamente a agradava. Preso entre as duas mulheres lutando por ele, Nagasumi estava perdido. Na manhã seguinte, Nagasumi acordou e encontrou Lunar deitada ao lado dele. Ele ficou surpreso que seu ídolo estava dormindo ao lado dele. Sun os descobriu juntos e ficou chocada, especialmente porque Lunar havia declarado sua intenção de fazer isso com o marido da amiga. De coração partido, Sun perguntou ao marido o que deveriam fazer, mas ele não tinha resposta. Enquanto isso, no andar de baixo, os pais dele enfrentavam uma situação igualmente assustadora com dois brutamontes imponentes ao lado deles, tornando até o café da manhã extremamente tenso. Quando chegou a hora da escola, Nagasumi ficou chocado ao descobrir que Lunar havia se transferido para lá, determinada a conquistá-lo a qualquer custo. Seu auto-sacrifício parecia agradá-la, e enquanto o líder da gangue estava familiarizado com tal drama, ele deixou passar. Lunar se apresentou como a ex-vizinha de Sun, impressionando os colegas de classe, que estavam emocionados por estarem perto de um ídolo famoso. Na aula, Lunar e Sun competiam ferozmente em tudo. A fama de Lunar fazia com que até mesmo uma tosse dela chamasse a atenção e trouxesse suprimentos de colegas de classe. Sun, embora não tão famosa, ainda era querida e frequentemente roubava a cena. A turma logo se dividiu em duas facções, uma apoiando Lunar e a outra encantada por Sun. Em meio a essa rivalidade, Nagasumi tentou se manter neutro, mas muitas vezes acabou sendo maltratado, pego no fogo cruzado das duas facções. A escola inteira se tornou um campo de batalha para as facções rivais, com Nagasumi sendo alvo dos fãs de Lunar porque ela demonstrou interesse significativo nele. Felizmente, Mawari, liderando um grupo de garotas do lado da polícia do bairro, veio ao resgate dele e lidou com os agressores. Nagasumi foi então levado de volta à base e repreendido por sua parte em escalar o conflito entre Lunar e Sun em uma guerra total. Quando lhe pediram para escolher entre os dois, sua observação desdenhosa de que não era da conta deles lhe rendeu uma surra. O velho ditado "não há fúria como a de uma mulher desprezada" parecia apropriado enquanto as garotas consideravam medidas drásticas para resolver a situação.
De seu ponto de vista, Lunar declarou que uma montanha não pode ter dois tigres, mas Sol não demonstrou interesse em competir e estava disposto a deixar Lunar ter seu caminho. Essa indiferença apenas alimentou o desejo de Lunar de lutar por Nagasumi. Depois de ser encurralado pela polícia e depois visado por gangsters, Nagasumi sentou-se rezando por um rápido fim ao seu calvário, até imaginando Buda zombando da situação. Percebendo a gravidade, Saruto decidiu correr para casa para negociar com ambos os lados. No entanto, a situação piorou quando Maki foi gravemente ferido pelos guarda-costas de Lunar, aumentando as tensões entre as gangues. O pai de Sun também estava se preparando para uma luta, mostrando que o conflito havia crescido além de apenas uma rivalidade entre Lunar e Sun. Embora o lado masculino não estivesse envolvido, Nagasumi tranquilizou a todos para manter a calma. Apesar de sua relutância em recorrer à violência, Sun pegou em armas quando viu sua amiga ferida. Com o desejo de ajudar a resolver a questão, Nagasumi se aproximou de Lunar com uma proposta para resolver a disputa através de um concurso de canto. Lunar concordou, afirmando que se ela ganhasse, Nagasumi se tornaria seu servo. Rapidamente, um palco foi montado para o confronto. Com sua popularidade nacional, Lunar provou sua habilidade de canto, e enquanto Sun foi inicialmente ofuscada, ela permaneceu confiante e começou a cantar. Sua performance gradualmente mostrou seu brilho. Entretanto, suas músicas tinham um efeito hipnotizante no público. Nagasumi, acostumado a isso, não foi afetado, mas temia que a exposição contínua pudesse enlouquecer todos os outros. Ele perguntou a Sun se ela tinha outras músicas para contrabalançar as de Lunar. Percebendo a situação difícil, Sun não tinha suas próprias músicas, mas teve a ideia de pedir a ajuda do marido, usando o poder do amor deles. Nagasumi transformou-se com sucesso em um dragão, e parou o conflito. Após o fim da violência, a alegria também diminuiu. Lunar estava triste por sua perda, mas o mais importante é que Sun queria que sua amiga pedisse desculpas a Maki. A atitude displicente de Lunar afirmou que ela não tinha feito nada para merecer um pedido de desculpas, o que surpreendeu a todos. Depois, Maki se adiantou e revelou que ela tinha atacado primeiro e acidentalmente bateu em um poste elétrico, não foi realmente ferida pelos guarda-costas de Lunar. Envergonhada pelo seu erro, ela admitiu que tinha mentido sobre o incidente, encerrando a situação. Alguns dias após retornar à escola, problemas os seguiram novamente. Em outro incidente bizarro, um submarino quebrou o chão para emergir na escola. O homem que saiu apresentou-se como Kai, afirmando ser o amante de Sun, deixando todos em choque. Nagasumi estava furioso agora que um rival rico apareceu. Kai anunciou planos de cortar Nagasumi em 3 pedaços por ter levado a inocente garota. No entanto, antes que ele pudesse agir com sua ameaça, Sun interveio acertando uma bola no rosto dele. Maori também exigiu uma explicação de Kai, mas ele parecia indiferente, a riqueza de sua família lhe permitindo oferecer casualmente compensar a escola por quaisquer danos, o que inesperadamente agradou a todos. Parecia que o ditado "dinheiro não compra felicidade" estava errado. Não só o dinheiro pode comprar felicidade, mas também permite incomodar os outros à vontade. Kai revelou que tinha escavado um túnel do mar até a escola antes de dirigir seu submarino para dentro, demonstrando as maneiras extravagantes como os ricos podem gastar seu dinheiro. Kai também se referiu a Sun como sua noiva, e veio desafiar Nagasumi, acreditando que ele havia forçado Sun a vir aqui após descobrir que ela era uma sereia. Como membro da Liga das Orcas, ele não podia permitir que sua amiga de infância fosse levada por outra pessoa. Ele se lembrava de ser uma criança solitária, sem amigos, até que conheceu Sun. O pai dela veio discutir negócios com sua família e desde então eles se tornaram amigos próximos. Sun sempre sabia como animar Kai e o tempo que passavam juntos era significativo. Lunar também tentou se aproximar desse jovem mestre rico, mas Kai a afastou com desdém. Apesar de sua beleza e talento, Kai considerou Lunar trivial em comparação com Sun, suas palavras duras partiram seu coração. Nagasumi enfrentou um oponente formidável em Kai, que tinha tudo: dinheiro, aparência, supercarros. Quero dizer, pessoal, ele é o top G deste anime, enquanto tudo que Nagasumi tinha era seu orgulho. Ainda assim, o jovem determinado não podia permitir que sua esposa fosse roubada assim, e decidiu se envolver em um duelo feroz. Eles caíram na vasta extensão. Normalmente as pessoas temem espaços confinados, mas Kai, o peixe, era o oposto. Quando ele tinha 6 anos, seguiu seu avô em uma viagem de negócios e acabou perdido no deserto do Saara, quase virando um peixe seco, um medo que ele ainda guardava até hoje. O Sol também falou, sem acreditar que sua amiga havia mudado tanto, usando dinheiro e poder para oprimir os outros. Kai ouviu, entendeu sua consternação e pediu desculpas, prometendo não repetir suas ações e lutar de forma justa contra Nagasumi no futuro. No dia seguinte, Kai, apelidado de Baleia Assassina, matriculou-se na escola, levando Nagasumi às lágrimas de desespero. Com o festival esportivo se aproximando, ambos os homens estavam ansiosos para competir. Apesar de seu medo de espaços abertos, Kai estava determinado a reconquistar Sun a todo custo, e até foi à NASA para comprar um traje de astronauta. Este traje, embora eficaz no espaço, foi ridicularizado na Terra, mas ajudou Kai a controlar sua fobia, permitindo que ele competisse. A competição, sendo um evento em equipe, significava que a rivalidade deles continuaria.
Infelizmente, durante o evento, Kai bateu a cabeça e quebrou o visor do seu capacete. Felizmente, Sarutobi rapidamente aproveitou o momento e preparou um capacete reserva para ele, o que levou Kai a recrutá-lo como subordinado. Na competição final, Kai estava determinado a resolver a questão de uma vez por todas. O perdedor teria que sair da vida de Sun para sempre. Nagasumi, acreditando que provavelmente iria perder, mas determinado a lutar por sua esposa, aceitou o desafio corajosamente. O Sol, profundamente preocupada, confiava que seu marido não a deixaria cair nas mãos de outro. Enquanto competiam, começou a chover. Sem perceber a mudança no tempo, Kai removeu alguns obstáculos e correu muito mais rápido. Ironicamente, quando se molhou, ele se transformou em uma orca, o que adicionou um toque cômico ao evento. Duas outras meninas sereias também se transformaram. Então, Nagasumi correu para cobri-las. O evento parou sem um vencedor claro. Alguns dias depois, Nagasumi acordou com um homem de 2 metros de altura ameaçando-o, avisando sobre destruição se ele maltratasse Lunar. Com medo, Nagasumi não conseguiu explicar o que aconteceu para sua esposa. Na escola, seus colegas estavam curiosos sobre seu comportamento estranho. Apesar de achar que eles não acreditariam nele, ele contou sobre o homem de terno preto justo que o havia intimidado. Após ouvir a história de Nagasumi, ninguém acreditou nele porque parecia inacreditável. Quando ele se virou, viu a figura intimidante na porta com a palavra morte ominosamente presente, fazendo Nagasumi entrar em pânico. Enquanto isso, abaixo do tubarão Fujishiro, um convidado não convidado apareceu, segurando um brinquedo e parecendo prestes a transformar a tensão em violência. Isso foi a faísca que incendiou ainda mais a situação. Nagasumi tentou explicar a situação para sua sogra, mas ela descartou sua história, aconselhando-o a focar em outras coisas. Mais tarde, percebendo um silêncio estranho, Nagasumi ficou chocado ao encontrar o homem grande esperando por ele ao sair para a escola, o que o assustou ainda mais. Desesperado, ele pediu ajuda a Kai, mas teve dificuldade em entender a realidade da situação. Só ao voltar ele confirmou que o homem de 2 metros de altura era realmente um assassino. Em uma tentativa frenética de encontrar abrigo, eles correram para fora, parecendo cachorros em busca de um esconderijo. Mas eles estavam presos. Sarutobi jogou uma corda para resgatar seu chefe, e Nagasumi tentou agarrá-la também, mas todos os 3 acabaram caindo juntos. Eles se esconderam em um banheiro, mas foram rapidamente encontrados. Em um surto de frustração, Kai disparou seu brinquedo, causando uma explosão alta. Ainda assim, o homem alto permaneceu impassível. Ele até chamou um cientista da NASA para usar um raio de destruição, mas nada funcionou contra esse homem. Eventualmente, toda a escola foi evacuada enquanto Kai decidiu confrontá-lo diretamente. Surpreendentemente, ele foi socado com tanta força que pensou que veria seus antepassados. Em um momento crucial, Sun interveio para proteger seu marido. Assim que ela estava prestes a liberar seu ataque de onda sônica, o lutador cobriu sua boca, familiarizado com suas táticas. Vendo sua esposa em perigo, Nagasumi entrou em ação, mas foi rapidamente subjugado. O chefe do jogo então atacou o homem por ousar tocar em seu filho. Apesar de inúmeros socos, o homem grande estava ileso, e um único golpe prendeu a cabeça do chefe no vaso sanitário. Em seguida, ele questionou as intenções de Nagasumi com Lunar mesmo enquanto sangrava da cabeça. Antes que Nagasumi pudesse responder, seu sogro o atacou novamente. Os 2 titãs colidiram como super-heróis, cada um desferindo golpes com toda a força, causando grande ansiedade em Sun. No final, nenhum dos 2 caiu, e a situação começou a se acalmar. Aconteceu que o Homem Formidável era o pai de Lunar, que ficou furioso ao saber que sua filha estava passando a noite na casa de um garoto estranho, mostrando uma superproteção que combinava com a da própria família de Nagasumi. Naquele momento, Sun lembrou-se de seu encontro anterior. E de fato, ambos os patriarcas se reconheceram. Mas como 2 tigres ferozes, tiveram que lutar antes que pudessem ter uma conversa real. O pai e o filho eram bastante reservados e mal falaram um com o outro, saindo com a promessa de encontrar Nagasumi novamente. Alguns dias depois, durante um exame de saúde na escola, Lunar ficou consternada ao descobrir que havia ganhado peso, tornando-se uma gorda. Determinada a perder os quilos extras, ela convenceu Sun a se juntar a ela em um plano de perda de peso. De volta para casa, foram online e se depararam com o avô Mozu transmitindo ao vivo um evento de vendas. Ao ouvir os planos de sua filha para perder peso, ele encomendou alguns produtos especializados para ela. O pacote estava cheio de itens únicos feitos sob medida para sereias, o que deixou Lunar emocionada. Ela puxou sua amiga ansiosa para começar sua rotina de exercícios imediatamente. Além disso, o chefe da gangue havia instalado um dispositivo de perda de peso de última geração chamado A Carpa Pulando sobre o Portão do Dragão. As 2 meninas acharam a máquina incrivelmente eficaz, facilitando treinos intensos semelhantes à transformação mítica da carpa em dragão. Mais tarde foi a vez do chefe da gangue tentar a máquina, despertando a curiosidade de Nagasumi. Ele estava ansioso para ver a verdadeira forma de seu sogro, mas foi impedido de fazê-lo. Em vez disso, sua curiosidade resultou em uma reprimenda áspera dos 2 velhos idiotas. Lá fora, Nagasumi encontrou uma bebida energética feita para sereias e a bebeu rapidamente.
Sun tentou impedi-lo, mas era tarde demais. Ela sabia das consequências terríveis para um humano que o consumisse. Quase imediatamente, o corpo de Nagasumi começou a se transformar, aumentando em um gigante que, sem querer, destruiu sua adorada casa, chocando seu pai que havia passado 30 anos construindo-a. Em resposta, Sun usou seu canto para embalar todo o bairro em um sono profundo. Apesar de seus esforços, ela não conseguiu despertar seu marido transformado. Se não for controlada, a contínua fúria de Nagasumi poderia devastar todo o bairro, gerando alarme generalizado. Kai também tentou ajudar, mas com pouco sucesso. Desesperado, um indivíduo rico até contatou a NASA para remover Nagasumi da Terra. Furiosa com a iminente perda de seu marido, mas ansiosa por uma solução, Sun ficou aliviada ao finalmente encontrá-lo em segurança na Lua. Enquanto isso, Kai e o chefe da gangue viram o caos como uma chance de eliminar Nagasumi e lançaram um míssil. No entanto, Nagasumi permaneceu ileso devido ao seu estado resiliente. Durante essa crise, a mãe de Sun voltou apressadamente com uma arma especial que comprou online, projetada para trazer seu genro de volta da Lua. A arma era incrivelmente pesada. Seu peso era um testemunho da profundidade do amor que Sun sentia por Nagasumi. Lançá-la para a Lua simbolizava seu amor eterno por seu marido. Milagrosamente, Sun conseguiu jogá-lo até a Lua. O impacto acordou Nagasumi, permitindo-lhe voltar ao seu estado normal e retornar para casa em segurança. Quando ele voltou, sabendo que ainda estava consciente, seu pai o agrediu por arruinar a casa que eles haviam construído meticulosamente ao longo de 30 anos. Rapidamente, uma nova casa foi construída, mais confortável que a anterior, trazendo-lhe imensa felicidade. Ter sogros assim era realmente notável. Depois que a mãe e a filha saíram para fazer compras, elas deixaram Lunar em casa sozinha com Nagasumi. Ele sugeriu que Lunar poderia melhorar falando de maneira mais encantadora. Lunar, divertida com a sugestão, vendeu produtos para ele de forma zombeteira, provocando-o por seu conselho atrevido. Usando seu charme, ela o atraiu para seu quarto, levando-o a pensar que algo impróprio poderia estar acontecendo. No entanto, Lunar estava na verdade tendo dificuldades com suas tarefas escolares e só queria ajuda com seu dever de casa. Dado seu desempenho acadêmico ruim, ela estava em risco de ser expulsa e sabia que precisava se esforçar mais. Enquanto Nagasumi ajudava devotamente Lunar com sua lição de casa, ele a encorajou a sentar em seu colo, o que o motivou a ajudar ainda mais sinceramente. No entanto, lembrando-se de que ele era o marido de Sun, Lunar deitou-se casualmente, mesmo que há muito a admirasse. Em um momento de fraqueza, Nagasumi se inclinou para um beijo, mas eles foram pegos por Maki. Maki ameaçou relatar o beijo e a sessão de estudos da jovem senhora, alarmando ambos. Curiosamente, Maki preferiria, na verdade, se os dois estivessem juntos, pois isso impediria sua jovem senhora de ter que se casar com um humano. Ao ouvir Maki sugerir que Lunar tinha sentimentos por Nagasumi, Lunar negou veementemente. Nagasumi também afirmou seu amor apenas por Sun, o que deixou Lunar um pouco chateada. Maki então tentou seduzi-lo usando sua beleza, lamentando que ninguém desejaria seu corpo de peixe salgado. Sentindo-se desanimada, Lunar repreendeu seu servo, declarando que ele só poderia amá-la como sua senhora. Ela se sentiu consternada ao se ver como sempre inferior ao sol. No entanto, Nagasumi não a via dessa forma. Ele a apreciava como uma excelente ídolo. Seus elogios sinceros aqueceram o coração de Lunar, mesmo que ela ainda se sentisse como se fosse a segunda em relação a Sun. Assim que os três pais entraram na sala para ver os jovens, pegaram Nagasumi secando os pés de Lunar, o que os enfureceu. Eles começaram a persegui-lo como um cão selvagem. Felizmente, a Lunar interveio para acalmar as coisas, mas a situação estava longe de ser resolvida. Quando a Sun e sua mãe voltaram do mercado e ouviram sobre o suposto caso entre Nagasumi e a Lunar, ficaram de coração partido. A presença dos dois pais sereios impulsivos só aumentou a tensão, complicando ainda mais as coisas. Eles confrontaram Lunar perguntando se ela amava Nagasumi. Ao admitir, o pai dela apresentou a Nagasumi duas escolhas sombrias, morte ou uma vida pior que a morte. Em um mal-entendido, ele escolheu a última, acreditando que significava assumir a responsabilidade e casar com Lunar. Sun ficou devastada com essa notícia. Nagasumi foi então levado às pressas para a família de Lunar para se preparar para o casamento. Todos aconselharam Sun a esquecer Nagasumi, aumentando sua tristeza. Ela não conseguia deixar de se culpar por não conseguir manter seu marido. No dia seguinte, quando Lunar voltou para pegar suas coisas, encontrou sua rival, Sun, profundamente triste, mas sem se culpar. Apesar de querer revelar que Nagasumi realmente amava Sun, Lunar não conseguiu dizer isso devido às complexidades de sua rivalidade. Sun nunca perguntou diretamente a seu marido se ele a amava. Além disso, a família de Lunar estava realmente satisfeita com sua nova liberdade, o que impediu Maki de falar. Lunar sentiu que deveria ser ela a explicar por que Nagasumi estava secando seus pés, mas temia que dizer a verdade poderia posicioná-la como uma perdedora na situação. Naquela noite, Sun começou a arrumar suas coisas para deixar a casa da família, o que entristeceu os pais de Nagasumi. Ao mesmo tempo, Nagasumi estava confinado. Quando Lunar voltou, ela explicou por que frequentemente entrava em conflito com Sol. Ela não tinha o apoio familiar que Sol tinha.
A mãe de Lunar tinha partido quando ela tinha apenas 5 anos, e seu pai era sempre silencioso, resultando em pouca comunicação dentro de sua família. Em contraste, Sun tinha tudo, o que intensificou o desejo de Lunar pelo amor de Nagasumi. Era a única maneira que ela sentia que poderia competir com sua amiga. À medida que a situação se desenrolava, Nagasumi concordou, embora hesitante com o casamento, que foi rapidamente posto em movimento. A pressão era imensa. Ambos os pais estavam envolvidos e o ambiente era tenso, com Nagasumi sendo percebido como brincando com as emoções de Sun. Em meio à reunião das duas gangues, um membro até tentou um ataque suicida contra ele, mas foi impedido pelo tio Masa e outros. Com a união em andamento, seu disfarce anterior de professores não era mais necessário. Durante os procedimentos, o futuro sogro ofereceu uma bebida a Nagasumi, que ele recusou, explicando que os sentimentos de Lunar por ele não eram um amor genuíno, mas sim um impulso competitivo. Ele acreditava que o verdadeiro amor deveria ser mútuo, não imposto. Esta confissão levou Lunar às lágrimas, e seu pai estava prestes a reagir com raiva. Apesar disso, Nagasumi reconheceu e respeitou o profundo vínculo entre Lunar e seu pai. O clima começou a clarear quando Lunar confessou que não havia envolvimento romântico entre eles. Nagasumi estava simplesmente ajudando-a a secar os pés. Mesmo assim, ela admitiu que seus sentimentos por ele eram sinceros. Ao ouvir isso, o velho ainda insistiu em prosseguir com o casamento. Nesse momento, Sun chegou, determinada a reconquistar o homem que amava, mesmo ao custo de cortar laços com seu próprio pai. Seu pai ficou tão chocado com sua determinação que quase ficou atordoado. O ato de Sun foi destinado a prevenir qualquer conflito de gangues e impedi-los de interferir. Ela confrontou a gangue oposta sozinha, correndo para resgatar seu marido e professando abertamente seu amor, pedindo a Nagasumi que se casasse com ela. Ele aceitou, radiante de felicidade, pois a via como sua esposa desde o verão anterior, o que a encantou. Ao testemunhar a determinação de Sun, sua gangue se preparou para uma batalha potencial. Lunar sentiu um alívio, mas a ameaça iminente de um confronto de gangues ainda era uma preocupação. Para acalmar a tempestade iminente, as duas garotas usaram suas vozes encantadoras para cantar, acalmando todos os presentes e serenando a situação. Finalmente, o pai de Lunar perguntou se ela ainda pretendia seguir com o casamento. Apesar de desejar ser amada do jeito que era e reconhecer a alegria ao seu redor, ela decidiu contra o casamento, acreditando que poderia eventualmente conquistar o coração do amado. Dias depois, todos voltaram para a casa do Nagasumi, retomando suas vidas normais. Em um dia específico, Maki encontrou um gato que a lambia persistentemente. Observando sua interação solo, Nagasumi levou o gato para a escola, onde foi adorado por todos, exceto pelos Sereianos. Nagasumi usou o gato de forma inteligente para assustar Kai. O tio Masa, que antes morria de medo de gatos, agora estava menos assustado. Ele até elaborou um plano para usar o gato para intimidar seu sogro, Guzaburo. No entanto, quando Guamon apareceu, Guzaburo, apesar de sua presença formidável, desapareceu instantaneamente ao ver o gatinho. Nagasumi aproveitou esse momento para perseguir Guzaburo, virando o jogo, já que normalmente ele era o perseguido. Sun mais tarde compartilhou que o medo de gatos de seu pai originou-se de um incidente da infância onde ele foi mordido por um enquanto dormia, deixando-o permanentemente assustado. Ao descobrir que seu genro não tinha removido o gato, Baburu ordenou que Maki chamasse os guarda-costas para lidar com Nagasumi, imediatamente. Durante uma aula de ginástica, os 3 irmãos Maguro traçaram um plano para usar uma bola de futebol para eliminar Nagasumi discretamente, visando não despertar as suspeitas de Sun. No entanto, os 3 guarda-costas chamados para a tarefa estavam perdidos. Eles nem mesmo reconheceram Magumi, e acabaram perguntando diretamente a ele. Percebendo que algo estava errado, o jovem de raciocínio rápido apontou para Kai, que então sofreu uma surra severa. Maki teve que intervir para corrigir o erro do segurança e direcioná-los ao alvo real. Enquanto isso, Nagasumi trouxe um espírito animal protetor, e a situação rapidamente mudou a seu favor. O gato desencadeou pânico entre as pessoas peixe, causando estragos em toda a escola. Kai exacerbou o caos ao convocar toda a frota, levando ao pandemônio total. Tio Masa e a mãe de Nagasumi intervieram para acalmar a confusão desnecessária. No final do dia, percebendo que estava perdendo o controle, o chefe da gangue elaborou um novo plano mirando o gato. Em um movimento precipitado, um dos guarda-costas tentou pegar o gatinho e jogá-lo na água, alarmando Nagasumi. Ele estava prestes a mergulhar para resgatá-lo quando Sun interveio, afirmando que resgates subaquáticos eram sua especialidade. Apesar de sua relutância inicial, ela se jogou para salvar o gatinho, forçando Maki a se juntar. Juntos, conseguiram resgatar o gatinho, embora o pai e os 3 guarda-costas não tenham tido a mesma sorte. No dia seguinte, Luna estava ocupada com uma apresentação e tirou um dia de folga da escola. Kai tinha um presente especial para a linda garota que a encantou, um par de ingressos para o filme mais popular em cartaz. Sun, que também adorava o personagem principal do filme, no entanto, recusou o convite de Kai para um encontro porque ela era casada e não podia sair com outra pessoa. Observando a decepção de seu chefe, Sarutobi sugeriu que eles fossem em um encontro duplo, o que também permitiria que ele passasse um tempo com Sun.
Em seguida, ele convidou Maui, que também era um grande fã do filme. Os 4 fizeram planos para ir a um encontro duplo no domingo seguinte. A presidente da turma ouviu seus planos e, sendo bastante afeiçoada a Nagazumi, sentiu seu coração afundar, sabendo que estavam planejando um encontro. Ela decidiu se disfarçar para observar o encontro. Embora parecesse que havia apenas 2 casais, Lunar estava livre naquele dia e decidiu se juntar a eles. Quando chegou a hora de formar pares, os casais permaneceram juntos enquanto Sarutobi acabou com o ídolo, o que o irritou muito. Incapaz de aceitar essa parceria, Lunar mandou Nagasumi comprar bebidas. Durante sua tarefa, ele inesperadamente encontrou o presidente da turma, que estava passeando. Ela havia soltado o cabelo e trocado os óculos, o que a tornou irreconhecível para Nagasumi. Depois que ele acidentalmente quebrou os óculos e se viu sem dinheiro, ele a convidou para voltar com ele para Lunar para pedir alguns fundos. Enquanto isso, Sun acidentalmente caiu na água, levando Nagasumi a rapidamente chutar Sarutobi na boca para evitar que ele visse a cauda de sereia de Sun. Lunar também caiu, então ela e Nagasumi decidiram nadar para outro lugar. Usando o cartão preto de Lunar, Nagasumi levou seu amigo, o presidente da turma, a uma loja para comprar novos óculos. Sem os óculos e vendo-o embaçado, ela não percebeu que era Nagasumi, e como nenhum dos dois se reconheceu, eles compartilharam um momento franco de confidências juvenis, o que levou a garota a perceber que estava desenvolvendo sentimentos por Kai. Kai, que estava com Mawari, sentiu-se desconfortável, pois era a primeira vez que eles estavam tão próximos por tanto tempo, levando-os a apoiar-se mutuamente. Enquanto isso, a presidente da turma, tendo perdido os óculos, tropeçou em alguns arbustos e teve que segurar no braço do Nagasumi, enquanto passavam pelo pai da Sun, que estava jogando bola. Eles foram pegos em uma posição que parecia comprometedora, mas o amigo deles explicou que não havia envolvimento romântico, então o pai da Sun os deixou ir. Os dois continuaram sua busca por óculos, desconhecendo a verdadeira identidade um do outro até o final. Os vendedores de óculos, impressionados pelo cartão preto de prestígio, chamaram um carro de luxo para levá-los para casa como VIPs. No carro, a garota expressou sua gratidão a Nagasumi, mas assim que colocou seus óculos e o reconheceu, ela rapidamente saiu para outro lugar, sobrecarregada pela confusão. A presidente da turma ficou triste por não perceber antes de quem ela gostava. Ela também ficou chateada por Nagasumi não reconhecê-la. Para evitar constrangimentos, ela fingiu não conhecê-lo quando ele perguntou seu nome. Antes que ela pudesse responder, Sun e sua família chegaram, encerrando a conversa. A presidente da turma se despediu, prometendo se encontrar novamente sem revelar seu nome. No início da semana, uma nova estudante chamada Ekeno se juntou à escola. Ela parecia formidável e sempre observava Sun e seus amigos de perto. Lunar e Sun não conseguiam descobrir que tipo de pessoa ela era, mas ela parecia saber muito sobre eles. A presença de Akeno também incomodava Nagasumi porque ela transmitia uma vibração muito perigosa. Pelo contrário, Sarutobi estava completamente encantado por ela porque a achava deslumbrante da cabeça aos pés. Quando ela perguntou sobre o relacionamento de Nagasumi com as duas garotas, ele disse que eram parentes. Kai, ao notar que ela carregava uma espada, queria conhecê-la porque também gostava de espadas. Quando Akeno viu Kai lutando com Nagasumi, ela interveio e desqualificou Kai, o que significava que ele não poderia mais aparecer no mundo humano. Aconteceu que ela era inspetora e também uma sereia como eles. Sun estava preocupada após saber que Akeno havia vindo avaliar as ações de todos na escola, mas ela não podia revelar isso porque fazê-lo significaria sua própria desclassificação. Maki era um exemplo claro disso, já que estava sendo preparada para ser enviada de volta ao mar. O chefe também estava em silêncio, temendo que a expulsão para o mar fosse muito severa, então cabia a Sun salvar a todos por conta própria. Qualquer pessoa do mar que revelasse sua identidade ou agisse além das capacidades humanas era desqualificada. Masa foi seriamente avaliado, mas não foram encontrados problemas. Sun, com medo de ser afastada do marido, também sentiu uma pressão imensa. Nagasumi percebeu algo estranho sobre Akeno e tentou fazer algumas perguntas a ela, mas não conseguiu novas informações. Vendo sua esposa preocupada, ele também perguntou a ela, mas as leis eram rígidas e Sun não podia revelá-las. Além disso, ela havia prometido a Akeno, então ela fingiu que tudo estava bem para tranquilizar seu marido. Vendo sua postura confiável, Akeno a elogiou, mas em segundos, Sun acidentalmente derramou água em si mesma. Rápido como um relâmpago, o inspetor Akeno controlou todos na classe e disse a Nagasumi para secar Sun. Ela protegeria o segredo dele sozinha. Enquanto isso, Chi, ansioso por vingança, usou técnicas da espada de sereia, o que imediatamente o levou a ser desqualificado novamente. Vendo isso, o chefe não disse nada e simplesmente mandou os estudantes humanos embora. Sun transformou-se de volta e se gabou para sua amiga, mas isso apenas enfureceu ainda mais Akeno. Quando elas se enfrentaram, Sun estava destemida, sua postura mudando completamente quando brandia uma espada. Percebendo que havia sido desqualificada, ela tristemente perguntou ao marido se ele estaria disposto a voltar ao mar com ela. Confuso com a situação, mas decidido, Akeno decidiu não desqualificar mais Sun, já que ela não havia tocado fisicamente nela. Ela considerou como se não tivesse oficializado.
O sol teve que se tornar mais forte para evitar ser tocado pelo inspetor, permanecendo assim seguro. Naquela noite, os membros do meu grupo que haviam sido previamente desclassificados vieram em busca de justiça. Aquino, sendo muito poderosa, os derrotou facilmente. No entanto, o desejo deles de permanecer na cidade era inabalável. No dia seguinte, eles a seguiram como 3 seguidores desajeitados. Para os outros, parecia que eles estavam usando máscaras ou algo parecido. Após serem tratados com agressividade, os 3 seguranças decidiram ficar com o inspetor para provar seu valor. Observando a fúria de Aquino, eles se juntaram aos 3 irmãos, o que só a deixou mais irritada. Sarutobi, encantado com a nova e atraente pessoa, ficou perto dela na esperança de chamar sua atenção. Sua persistência era incomparável e ninguém se atrevia a desafiá-lo pelo primeiro lugar. Sua insistência deixava Aquino frustrado. Maori, ao notar essa confusão, interveio para dispersar a multidão e tentou saber mais sobre a garota nova, mas foi afastada. Mais tarde, Ti reapareceu e repreendeu Sarutobi por jurar lealdade a ele, mas agora estando do lado do inimigo. Sarutobi, destemido, disse a Ti que ele já estava ultrapassado e o atingiu, literalmente partindo-o em 2. Ainda assim, Sarutobi teimosamente ainda queria servir sob Aquino, o que deixou o chefe da gangue louco. Desde a chegada dela, ele se sentia deixado de lado e tinha que ser cuidadoso para evitar ser mandado de volta ao mar, uma perspectiva desastrosa neste ponto. Maori, representando o comitê de disciplina, condenou Aquino por aparentemente tentar construir uma base de poder dentro da escola. A própria Maori era muito respeitada por muitas estudantes, então Aquino enfrentou uma pressão significativa delas também. Ela explicou que não era chefe nem estava envolvida em nada suspeito, mas com uma multidão já se formando atrás dela, só um tolo acreditaria nisso. A situação continuou a se deteriorar e mesmo um novo casal de liderança não conseguiu detê-la. Assim, um novo poder liderado por Aquino com subordinados voluntários surgiu. Sarutobi apresentou essa bela novata aos meninos na escola, atraindo muitos para o jogo. As garotas, ainda seguindo o Maori, vieram conter o caos. Como antes, confiscaram tudo que Sarutobi estava usando para promover sua agenda. Então planejaram para evitar que a escola se transformasse em uma gangue, embora já estivesse ganha desde o início. Durante a reunião, Sun se opôs às medidas propostas por Maori. Ela sentiu que todos estavam muito rápidos para julgar Aquino sem realmente entendê-la, o que poderia levar a ela a ser ostracizada e ficar sem amigos. Maori mais tarde percebeu que estava sendo precipitada. Ela cometeu um erro semelhante com Sun antes, então não podia se dar ao luxo de fazer isso novamente. Enquanto isso, 3 homens estavam planejando se livrar de Aquino porque ela estava se tornando muito problemática. Suas esposas descobriram o plano e prontamente os repreenderam para evitar qualquer ação tola. Maori então se aproximou deles, e eles se dispersaram, percebendo que haviam sido salvos de um conflito maior. Neste ponto, Maori queria discutir a recém-chegada e seu próprio papel em levar as meninas a ostracizá-la. Vendo isso, a mãe de Sun a consolou, sugerindo que ser suspeito nem sempre é ruim, e ser cauteloso às vezes pode te salvar de uma perda certa. Logo depois, o presidente da turma chegou para relatar que Aquino estava sendo incomodada por algumas pessoas. Alguns oportunistas, ao verem Aquino em apuros, decidiram se voltar contra ela, mas Maori interrompeu a discussão sem sentido. Os marionetistas por trás das cenas também foram descobertos, o que fez o verdadeiro chefe tremer. Ele pode ter sido um chefe no nome, mas para sua esposa ele era apenas um incômodo, e foi rapidamente derrubado. Além disso, a mãe de Sun avançou para acabar definitivamente com a questão com palavras convincentes. Maori desculpou-se com a amiga por ter duvidado dela, e foi elogiada com a esperança de que se tornasse uma boa policial no futuro. O chefe posteriormente anunciou aos estudantes sobre uma excursão planejada para o dia seguinte. Era para ter sido anunciado uma semana atrás, mas ele adormeceu durante a reunião e esqueceu. O aviso foi repentino, e todos estavam animados com a viagem, exceto Sun, que puxou o marido de lado para conversar em particular. Acontece que ela estava preocupada com a possibilidade de ter que tomar banho com outras pessoas durante a viagem, o que poderia expor sua identidade de sereia. Aquino havia avisado que se a forma de sereia de Sun fosse revelada neste passeio, ela teria que voltar para o mar. Maki também queria vir para proteger sua senhora, mas não era muito confiável para Nagasumi. Além disso, essa pequenina arruinaria a privacidade deles. Retornando ao seu assento, Nagasumi parecia tão sombrio como se estivesse constipado, o que levou Mawari a perguntar o que estava errado. Ele inventou outra desculpa para deixar passar e foi aconselhado a se animar. Os 2 caras sentados ao lado dele estavam em uma situação semelhante, desejando que Lunar estivesse lá para animar o ambiente, pois sentar de frente para Akeno não era nada divertido. Ao chegar na primeira localização, o clima parecia um pouco mais alegre. O pai de Sun comprou para ela uma espada, que ela realmente gostou. Eles até tiraram uma foto de família, embora tenha ficado com uma aparência bastante ameaçadora. Sarutobi e Kai pareciam melhores, mas uma pessoa ainda parecia solitária, Akeno. Vendo isso, Nagasumi se aproximou e começou uma conversa, convidando-a para caminhar com ele. Ela percebeu a preocupação dele e explicou que seu trabalho era avaliar os outros, o que a impedia de fazer amigos. Emoções interfeririam em seu trabalho e comprometeriam sua imparcialidade. Ao compartilhar isso com ele, Akeno sorriu gentilmente, provavelmente o primeiro desde que chegou à escola.
Utilizando seus instintos, Nagasumi percebeu que Maki estava tramando algo e conseguiu interceptar uma bala d'água que ela disparou contra seu amigo. Foi a primeira de muitas destinadas a transformar Akeno em uma sereia, mas surpreendentemente ela aguentou. No entanto, uma vez atingida pela água, uma sereia deve voltar à sua forma verdadeira, então ela só poderia adiar isso por um tempo. Maki continuou atirando, encharcando-a completamente, mas ela conseguiu conter sua transformação. O Sol testemunhou isso e ficou furioso com as ações de Maki. Depois deste incidente, Akeno perdeu a confiança em Nagasumi porque ele estava ligado a Maki. Sun pediu desculpas à sua amiga, mencionando que tinha trancado a problemática Maki temporariamente. Akeno decidiu confiar neles novamente, especialmente depois de saber que Sun tinha se preparado meticulosamente para enfrentar o desafio de não tomar banho desta vez. Intrigada, Akeno queria ensinar alguns truques para Sun. Nesse momento, dois amigos chegaram, chocados ao ouvir sons estranhos e perceber que Akeno gostava de mulheres. Os dois então foram se banhar, tendo reservado um quarto separado para evitar serem descobertos. Mawari queria impedir os dois amigos de fazerem algo suspeito, mas foi parado por Nagasumi, que percebeu que eles estavam se banhando e não queria que Mawari visse suas verdadeiras formas. Impressionada pelos sons sugestivos vindos do quarto, Mawari não conseguiu resistir em verificar, apenas para descobrir que eles não estavam se transformando em sereias, mas estavam realmente praticando. Depois disso, Akeno perguntou a Nagasumi se ele havia desistido, afirmando que os humanos realmente não podiam viver com sereias. Ela o aconselhou a se separar de Sun, oferecendo proteção dela e de seu povo. No entanto, o jovem estava determinado a ficar com Sun, apesar das dificuldades. Ele se desculpou pelo que aconteceu de manhã, mas ela não o culpou após saber a verdade. Naquela noite, ela se encontrou com seu chefe para discutir a missão secreta de separá-los. Aconteceu que o assassinato era apenas uma desculpa para Akeno ficar e alcançar seu verdadeiro objetivo de romper os laços entre humanos e sereias. Apesar de ela se sentir desconfortável com essa tarefa depois de conhecê-los, não tinha escolha. Seu chefe deu-lhe alguns frascos de uma droga que poderia fazer Sun ver o lado ruim dos humanos e deixar Nagasumi. O dia seguinte começou com o chefe e alguns alunos drogados explorando enquanto o casal andava por um antigo cenário de filme, encontrando-se inesperadamente com Mawari. Ela ainda estava muito interessada nele e se sentiu envergonhada. Enquanto isso, Akeno começou seu plano com alguns ajudantes, 3 guarda-costas e Kai, que também queria que o casal se separasse. Eles concordaram em ajudar porque, se tivessem sucesso, seus erros seriam apagados, permitindo que permanecessem. Quando voltaram ao lugar onde Sun e os outros estavam, encontraram Lunar, que estava filmando lá. Ela tinha organizado sua agenda para se juntar a eles para o dia. Todos eram fãs de dramas de época, então Lunar os mostrou ao redor. No entanto, as coisas deram errado quando descobriram que o set de filmagem estava sendo sabotado. Lunar não se preocupou muito porque seu pai tinha investido no filme. Quando ele soube do problema, chegou e deu à sua filha $1 milhão. Ele também contratou o grupo de Mu como figurantes, e eles não puderam recusar. Ele então foi embora, não deixando escolha a eles a não ser participar, o que acabou sendo bastante divertido. Parecia que a sabotagem foi feita pelo grupo de Aquino, que também queria participar. Kai trouxe uma poção que supostamente revelaria a natureza maligna dos humanos e fez todos beberem, exceto Nagasumi, que estava cauteloso com bebidas de sereia após uma transformação anterior. De acordo com Aquino, a bebida revelaria desejos ocultos, mostrando a Sun o lado mais sombrio de Nagasumi. Incerto se era sensato confiar essa tarefa ao grupo desinformado, cada um já havia bebido a poção e então a ofereceu a Sun. Kai perguntou a Nagasumi se ele tinha bebido, e ele mentiu dizendo que sim. Eles então começaram a filmar, mas algo estranho aconteceu. Aquino, após consumir a bebida, de repente quis atacar os outros, pois havia despertado um desejo violento dentro dela. Aterrorizado, Nagasumi correu, mas foi pego por Lunar, que então agiu segundo seus próprios desejos de torná-lo seu escravo. Neste momento, Mawari interveio, movida pelo seu desejo de se tornar policial. Percebendo que algo estava errado com todos, Nagasumi fez uma rápida fuga, pois parecia que todos ao seu redor haviam se tornado inimigos. Neste ponto, Sun apareceu, movida pelo seu desejo de proteger o marido. Ela usou ondas sonoras para atacar aqueles que o estavam mirando. Apenas Aquino não foi afetado. Ela sacou sua espada, pronta para lutar. Felizmente, essa cena caótica foi interrompida por seu superior. No final do dia, ele e Aquino concluíram que a poção não tinha sido eficaz em Sun, porque no fundo do coração dela, Nagasumi ocupava um lugar firme e inabalável, não afetado por influências externas. Por ora, o plano de separá-los foi adiado para realizar um teste. Enquanto isso, Sun levou Nagasumi a um lugar tranquilo para ver a lua cheia. Como eles não tiveram muito tempo a sós durante a viagem, ele segurou feliz a mão dela, o que a deixou muito feliz. A viagem terminou com todos tendo uma coleção de fotos bonitas. Todos ficaram satisfeitos, exceto Nagasumi, que não achou nenhuma de suas fotos lisonjeiras. Outra pessoa que não estava feliz era Lunar, que estava ocupada demais filmando para se divertir. Ela descontou sua frustração em Nagasumi, o que o levou a notar algo incomum do lado de fora. Era o pai de Lunar, que tinha vindo verificar a filha em seu raro dia de folga.
Triste por ela não ter aproveitado o dia anterior com os amigos, ele desejava que ela pudesse se divertir como todos, mas estava muito ocupado para fazer algo a respeito. Ele perguntou a Nagasumi como ele poderia fazer sua filha feliz, sentindo que não havia proporcionado felicidade suficiente à sua esposa antes de ela partir. Apesar de seus esforços para fazer sua filha feliz, ele ainda sentia que não era suficiente. Do ponto de vista de Nagasumi, no entanto, Lunar parecia muito feliz em casa, então ele achava que os esforços do pai eram mais do que suficientes. Tudo o que era necessário agora era encorajar Lunar sobre o passeio. Seguindo o conselho do Nagasumi, o pai do Lunar entrou na sala de aula de repente, surpreendendo todos. O jeito desajeitado dele irritou Lunar, fazendo-a expulsá-lo. Naquela noite, ainda confuso sobre os sentimentos da filha, ele foi online procurar ajuda. No dia seguinte, quando Seirek chamou seus amigos para a escola, eles encontraram Lunar ainda chateada por não se divertir como todos os outros. As tentativas do pai de seguir conselhos online resultaram em parecer estranho e assustá-la. Ele até apareceu na sala de aula, surpreendendo a todos. O professor da turma chegou e encontrou seu antigo rival com uma roupa bizarra, o que o deixou furioso. Em vez de brigar, eles acabaram conversando sobre suas roupas. A imaginação vívida do pai de Lunar influenciou o pai de Sun. Ambos admitiram que não entendiam os sentimentos de suas filhas. Desde que Sun casou com Nagasumi, seu pai não conseguiu compreender os pensamentos dela. O pai de Lunar, sendo um bom amigo, deu ao pai de Sun um videogame para ajudar a melhorar a situação. Enquanto isso, Fujishiro o tubarão estava irritado com a situação de seu chefe. Ser um gangster tinha sido divertido, mas de repente ser forçado a ensinar era insuportável. Nesse momento, o chefe entrou e surpreendeu os dois irmãos próximos ao convidá-los para jogar um jogo. Como gangsters, eles não tinham ideia sobre o jogo. Depois de esgotarem outras maneiras de entender suas filhas, no dia seguinte eles decidiram interpretar personagens do jogo. Masa assumiu o papel da irmã de Nagasumi, e o próprio Nagasumi ficou desapontado ao ver seu irmão admirado se tornar ainda mais cômico. Olhando pela janela, ele até viu o pai de Lunar na casa ao lado. Sun percebeu que algo estava errado e queria ficar em casa. Mas Lunar insistiu para que fossem à escola. Ainda se recuperando da vergonha do dia anterior, Lunar sentiu que agora era a vez de sua amiga enfrentá-la. Como esperado, quando chegaram à escola, o outrora grande pai havia se transformado em uma figura que despedaçou a imagem que tinham dele. Ambas as filhas ficaram sem palavras e em lágrimas. Incapazes de suportar mais, os irmãos mais novos queriam deixar para trás a lealdade à gangue e começar de novo. Sol e Lunar repreenderam seus pais por seu comportamento tolo que machucou os outros. Até mesmo sua mãe interveio, dando-lhes uma lição sobre seu papel como pais e como eles decepcionaram suas filhas. Ao perceberem o erro, os dois pais pediram desculpas às filhas por desapontá-las. A cena então muda para a casa da presidente da turma. Naquele momento, estava escrevendo uma carta de amor para sua paixão. No dia seguinte, Nagasumi encontrou a carta em seu armário e entrou em pânico, escondendo-a rapidamente para que Sun não visse. Encontrando um canto tranquilo, ele a leu e ficou emocionado ao encontrar um local de encontro escrito dentro, deixando-o feliz, pois era sua primeira carta de amor de uma garota. A partir de então, Nagasumi estava alegre e determinado a manter isso em segredo, aproveitando a sensação sem intenção de trair ninguém. No entanto, Maki descobriu a carta e o expôs, questionando o que ele estava escondendo, mas ele não admitiu. Furiosa, Lunar o nocauteou com um soco e abriu a carta, revelando-a para toda a turma, causando o ostracismo dele. Imperturbável, Sun sabia que tinha uma rival e devolveu a carta para Nagasumi, incentivando-o a encontrar o remetente naquela tarde. Lunar convidou sua amiga para se esconder nos arbustos para descobrir quem era a rival, chamando a atenção de um grupo. O Sol estava pronto para partir, confiando totalmente em seu marido, mas eles não podiam porque o remetente ainda não havia aparecido, deixando Nagasumi ansioso. Em vez disso, os pais de Lunar e Sun apareceram, admitindo que haviam enviado a carta para testar a lealdade de Nagasumi, suspeitando de sua natureza sedutora. Eles tinham planejado que seus subordinados interviessem. Felizmente, Sun interveio, não querendo deixar seu marido ser enganado. Os chefes tentaram confrontá-lo fisicamente, mas Nagasumi escapou de todos, seus instintos de sobrevivência aprimorados por ameaças de assassinato, permitindo-lhe permanecer imperturbável pelos homens mais velhos. A mãe de Sun interveio para parar a briga, acabando com o conflito. Imediatamente, os dois pais foram escoltados para longe. Sun continuou a confiar nele, enquanto a presidente da turma, que testemunhou tudo, percebeu seu erro em duvidar da lealdade do marido. Ela buscou conselho com a sogra, que havia criado uma poção mágica que prometia fama instantânea por um dia, algo que parecia um gadget futurista em um conto de ficção científica. Depois de beber a poção, a sogra de Sun começou a admirar ainda mais o genro, o que o deixou feliz, mas também inquieto. Enquanto isso, de volta à escola, a poção continuava surtindo efeito, tornando Nagasumi excepcionalmente atraente para todas as mulheres à sua volta. No entanto, essa popularidade repentina tornou-se problemática entre seus colegas do sexo masculino, levando a um confronto com seu sogro, que estava irritado com o charme de Nagasumi. Esse desentendimento escalou, chamando a atenção de todos na turma. Felizmente, as mulheres intervieram, protegendo Nagasumi de qualquer dano.
Apesar dos seus esforços, a situação tornou-se insustentável, levando Nagazumi a recuar para casa. Até sua própria mãe caiu sob a influência da poção, deixando-o se sentindo sobrecarregado. Buscando refúgio, ele se trancou no banheiro, apenas para encontrar Maki já lá dentro, que também sucumbiu a uma paixão por ele. Conforme o dia avançava, as complicações aumentavam com a chegada de um grupo de garotas, para complicar ainda mais as coisas. A vida tornou-se complicada para Nagasumi, especialmente quando ele saiu e encontrou seu pai, que lhe deu uma severa reprimenda, deixando-o completamente derrotado. No dia seguinte, Nagasumi, com uma expressão de confusão, encontrou outra carta de amor esperando por ele na escola. Tendo aprendido com os eventos do dia anterior, ele decidiu evitar encontrar alguém. No entanto, esta carta era na verdade da presidente da turma, que havia mudado sua aparência ao remover os óculos e soltar o cabelo para parecer diferente do habitual. Intrigados, Nagasumi e seu sogro observaram secretamente o que aconteceria a seguir. Assim que Sun chegou, a presidente da turma confessou seus sentimentos, confundindo Nagasumi com outra pessoa devido à sua visão ruim. Sun, ao vivenciar sua primeira confissão, gentilmente recusou devido a várias razões práticas. Envergonhada com a situação, a presidente da turma desejou poder desaparecer. Vários dias depois, Lunar pediu a Sun para interpretar o papel de seu namorado para um ensaio de filme que se aproximava. Isso parecia simples, até que Sun percebeu que o namorado de sua personagem deveria ser um gangster durão. Relutantemente, Sun entrou no personagem, o que deixou Nagasumi desanimado. Esse papel se mostrou desafiador para Sun. Ao chegar na escola, Lunar perguntou se havia algum menino disposto a fingir ser seu namorado. Todos, exceto Kai, se voluntariaram ansiosamente, causando uma divisão na turma. Felizmente, a tensão diminuiu quando Sun apareceu caracterizada, cativando todos os presentes. Ver sua filha normalmente refinada transformada em um personagem rude entristeceu profundamente o pai de Sun. A questão foi temporariamente deixada de lado para evitar impactos negativos em Sun. Além disso, o personagem de Lunar precisava aprender ventríloco, mas teve dificuldades com isso. Relutantemente, ela se voltou para Maki em busca de ajuda. Inicialmente relutante, Maki acabou concordando depois que Lunar apelou para ela como uma amiga próxima. No dia seguinte, Maki usou criativamente um fantoche para ajudar com o ventriloquismo, impressionando a todos ao fazer parecer que o fantoche estava falando enquanto assobiava de sua barriga. No entanto, logo se desentenderam devido às suas diferenças. Maki não podia tolerar a atitude de Lunar, e Lunar ficou chateado com as verdades desconfortáveis que estavam sendo expostas. A discussão deles escalou até que Sun interveio para acalmar a situação, mas Akino soube da altercação. Já se sabia que Maki estava impedida de ir à escola, mas esclareceram que Lunar queria que Maki se juntasse a ela em uma apresentação. Isso era crucial porque ser pega ao vivo exigia explicações sérias. Apesar da tensão, Lunar insistiu em participar do show para evitar a expulsão no terceiro período. Ela considerou brevemente fugir, mas Kaya lembrou de suas obrigações contratuais com Akino. Nagasumi também tentou persuadi-la, mas Lunar permaneceu firme. Maki prometeu seu total apoio e rapidamente organizou a fuga deles. O Sol também deu uma mão, confrontando Akino diretamente. Quando Maki viu a Lunar sendo atacada, ela interveio, puxando a Lunar para longe. No entanto, a Lunar sofreu ferimentos que a impediram de se apresentar. Após um duelo de espadas com Sun, Akino refletiu sobre os eventos recentes e procurou o Sr. Masa para obter informações. Descobriu-se que Masa havia aprendido esgrima com a linhagem da família de Akino, uma habilidade que ela mesma lutava para dominar. Ela perguntou onde Masa havia aprendido, mas infelizmente ele havia perdido a memória antes de se juntar à gangue. Akino levantou a possibilidade de que seu irmão, que deveria avaliar a gangue Situ, desapareceu durante esse período. Isso a levou a suspeitar que ele poderia ter ensinado Kendo a Masa. O pai de Sun ouviu isso e ficou profundamente preocupado, mas Masa não conseguia se lembrar de mais detalhes. Logo depois, o pai de Sun raptou Nagasumi para separá-lo do grupo. Ele explicou que quando o irmão da Akino investigou, lhe ofereceram uma bebida. Eles discutiram o futuro do Sun, mas beber em excesso fez com que ele perdesse o controle e fosse agredido, resultando em perda de memória desde então. Como resultado, o irmão de Akino acabou sendo o atual Masa, mantendo sua identidade como examinador em segredo. Quando essa revelação veio à tona, o jovem decidiu ajudar seu sogro a manter o segredo. Ao presenciar a tentativa de usar a espada para despertar memórias, ele interveio e a confiscou. Isso levou Akino a dar um soco forte em Nagasumi. Apesar disso, Nagasumi persistiu em tentar distrair Masa com outras questões. Vendo a situação escalar, o chefe também deu socos na tentativa de fazer todos esquecerem de tudo. Estranhamente, esses socos inadvertidamente ajudaram Masa a recuperar a consciência. No entanto, na briga, Akino foi derrubada e bateu a cabeça, fazendo com que perdesse a memória e voltasse ao seu estado de 10 anos atrás. Dentro das memórias caóticas de Masa, havia um desejo de retornar às memórias de seu irmão gentil. Mas Masa recusou, optando por continuar sua vida atual.
Agora eram duas pessoas, mas unidas como uma só, sem espaço para arrependimentos. Akino caiu novamente e também se recuperou, restaurando tudo temporariamente ao normal. No final do dia, os três homens discutiram como Masa recuperou suas memórias, mas optou por manter sua vida atual por amor ao seu chefe e família. A cena muda para o local de trabalho dos examinadores, revelando que o plano para separar Sun de Nagasumi foi orquestrado pelo chefe, que desenvolveu sentimentos por Sun. Ao ver seus subordinados, especialmente Akino, falharem em suas tentativas, ele decidiu resolver a situação ele mesmo. De volta à casa do casal, uma situação se desenvolveu onde Nagasumi estava absorto assistindo filmes, sem perceber que sua esposa gerenciava todas as tarefas domésticas sozinha. Frustrada, ela desligou a TV, mas Nagasumi prontamente a ligou novamente para continuar assistindo. Assistindo Lunar sendo entrevistada na televisão, Nagasumi gostou, o que deixou Sun com ciúmes. Quando ela mencionou o casamento deles, Nagasumi insensivelmente comentou que foi arranjado, levando a uma discussão acalorada entre eles. Sentindo uma oportunidade, os colegas de classe deles fantasiaram em ficar com suas paixões após um possível término. Enquanto isso, Akino entregou um convite dos superiores para a família de Sun. Sabendo que o anfitrião, Yoshio, era um mulherengo notório e não era bem visto pelo chefe, eles concordaram relutantemente em participar. A ingênua Sun aceitou o convite, causando preocupação para sua mãe sobre possíveis problemas. Naquela noite ainda irritada, Sun não informou seu marido sobre o evento. Na manhã seguinte, Nagasumi descobriu que toda a gangue tinha ido a algum lugar para uma reunião, o que de repente o deixou ansioso. Enquanto isso, Kai sentiu que algo estava errado e questionou Akino, que permaneceu em silêncio. Com informações de sua família, Kai sabia que grandes gangues estavam se reunindo. E ao saber que Yoshio estava organizando, Lunar interveio, denunciando-o como um libertino. Eles estavam particularmente preocupados que o Sun fosse alvo nesta festa. Akino antecipou uma tentativa de resgate e não os impediu. Enquanto isso, Nagasumi, sentindo falta da esposa depois de um dia, percebeu seu erro. A família de Sun chegou ao local e foi recebida por Yoshio, que demonstrou um interesse especial em Sun. Quando perceberam o problema, todos já haviam sido drogados e estavam inconscientes. Nagasumi, determinado a encontrar sua esposa, foi assistido por Lunar e Kai, mas foram emboscados e derrotados devido ao inimigo ter informações superiores. A família de Sun ficou separada e incapaz de agir. Akino voltou aos seus deveres e proteção, frustrada pela devassidão do anfitrião. Ele exercia autoridade aqui, e Akino não tinha chance contra a influência da nobre família dele. Cruzando o mar, o grupo de Kai chegou ao destino e invadiu o castelo. No entanto, enfrentando uma multidão de inimigos abaixo, Nagasumi sentiu um calafrio de medo. Felizmente, havia soldados suficientes acima para oferecer algum apoio. Lunar usou seu canto para manipular os inimigos, ajudando Nagasumi na busca por sua esposa. Invadindo o lugar onde os playboys ricos se reuniam, Yoshio reconheceu Nagasumi como o que seguia Sun. Sem perder tempo com palavras, ele enviou um sinal para confrontá-lo, surpreendendo Nagasumi, que percebeu que seu suposto amigo o havia traído há muito tempo. Ela instou Nagasumi a abandonar Sun e se render, mas ele recusou categoricamente. Nagasumi preferia enfrentar a morte do que trair sua esposa pura e inocente. Ele acusou Akino de ser fraca demais para desafiar esse vilão, fazendo-a perceber a verdade. Enquanto contemplava a rebelião, Yoshio convocou uma besta para atacar. Por sorte, no momento crucial, o pai de Sun chegou e resgatou seu genro. Ao presenciar isso, Yoshio comandou seus milhares de subordinados para atacá-los, mas Maki chegou a tempo para ajudar a defendê-los. Ela não pôde deixar de admirar a coragem de Nagasumi por ousar ir até lá. Seus cunhados também chegaram para apoiá-lo. A mãe do Sun ficou para trás para cuidar de Akino, incentivando Nagasumi a continuar procurando por sua filha. A batalha se intensificou quando Lunar convocou seu pai para ajudar com sua força extraordinária, afastando os inimigos ao redor deles. Naquele momento, Yoshio se aproximou de Sun, mas Nagasumi alcançou, iniciando uma batalha entre os dois homens. Nagasumi estava claramente em desvantagem em termos de força. Sun permaneceu inconsciente devido ao cheiro da sereia, que afeta os humanos minimamente, permitindo que Nagasumi continuasse de pé. Ele desferiu um soco poderoso em Yoshio, mas sendo um tritão, não teve efeito. Incapaz de depender apenas da força física, Nagasumi usou suas palavras para despertar sua esposa. Ao ouvir seu anel cair, Sun acordou de repente, percebendo que Nagasumi havia arriscado tudo por ela. Determinada, ela lutou ferozmente. Yoshio então sacou uma arma e mirou em Sun. Nagasumi a protegeu. Motivado pela força de sua esposa, ele se transformou em um dragão, fazendo tudo tremer. O imenso poder do amor deles destruiu tudo em seu caminho. A bala direcionada a Sun foi desviada de volta, aterrorizando Yoshio até ele ficar pálido. Era tarde demais para arrependimentos, e ele levou uma surra do casal por usar seu poder para assediar uma mulher decente. Como resultado, Nagasumi o transformou de volta em sua forma original, um bagre gordo. Após este incidente, os superiores de Akino decidiram relatar as ações de Yoshio às autoridades superiores. Já o haviam tolerado por tempo demais.
Voltando para o casal, aproveitando o momento com um vestido de noiva e anel na mão, Nagasumi pediu Sun em casamento, percebendo profundamente seu amor por ela a cada palavra dita. E é aqui que o anime de hoje termina. Deixe-me saber nos comentários se você quer mais animes como este, confira outros animes no canal e nos vemos no próximo.